Encerrando os trabalhos do dia, vamos assistir agora a uma mesa redonda com o tema Integração com Sistemas Estruturantes de Gestão de Pessoas. Convidamos, então, para compor a mesa, o senhor diretor de Sistemas da Sinfo-UFRN, professor doutor Gibeon Soares de Aquino Júnior. Convidamos a senhora pró-reitora da Progesp UFRN, Miriam Dantas dos Santos. E também o senhor diretor do Departamento de Gestão dos Sistemas de Pessoal na Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Vivaldi Cunha Rezende. Informamos aos senhores que o microfone vai ser aberto para perguntas e, desde já, passo a palavra para o professor Gibeon. Boa tarde a todos. Tá? É uma satisfação estar aqui nessa mesa redonda e a gente hoje vai tratar de um assunto que, de fato, é um assunto, né, que há uma expectativa muito grande, né, é um problema que há muito tempo a gente tem e a gente espera, né, que seja resolvido, porque vem a trazer um grande benefício e eficiência para a gestão pública. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou só inverter um pouco a ordem aqui, eu vou passar a primeira palavra para a Miriam, tá? Que a gente fez uma ordem lógica aqui da discussão, e aí cada um vai falar um pouco e depois a gente abre aí para vocês fazerem perguntas, ok? Bem, boa tarde a todos e todas. É uma alegria recebê-los aqui na nossa UFRN. Então, sejam todos, sintam-se todos em casa, como a nossa reitora já falou hoje pela manhã. Então, agradecer a todos vocês e também começar fazendo um agradecimento especial a toda a equipe da Sinfo, né, pelo trabalho, pela organização, não só desse evento, mas pelo trabalho que é desenvolvido lá na Superintendência de Informática. Então, a toda a equipe da Sinf, também um reconhecimento pelo trabalho que faz muita diferença, não só aqui na universidade, mas certamente faz muita diferença, né, para a melhoria da gestão pública como um todo. Então, obrigada a todos vocês. Bem, o assunto aqui, integração dos sistemas, é uma questão bastante... uma questão que eu acho que é crucial para a gente hoje, para a gestão, e é também uma questão que vem de muitos anos. Vivaldo fala que o sistema completou 28 anos, então nós temos 28 anos que a gente discute, que a gente fala sobre a questão da integração. E aí, rapidinho, só para vocês terem uma ideia, em 93, eu já estava aqui na universidade, e foi quando a gente começou a trabalhar, a implantar o SIAP. Né? Naquela época, as universidades todas tinham um sistema. Né? Todas as universidades, porque as folhas eram geradas na própria universidade. Então, toda universidade tinha os seus sistemas. E em 93, nós fomos obrigados, eles têm um decreto que era obrigado a ir para o SIAP. Naquele momento, o SIAP ele não atendia, por exemplo, o plano de carreira da universidade. Ele foi pensado mais para atender a gestão mais direta. E aí fizemos um trabalho de 2 anos, junto com o Ministério do Planejamento e o SERPRO, e aí a gente construiu uma solução para fazer a integração. Só que naquela época, o Gibeon hoje falou, eu fiquei rindo, em 2001 não tinha Facebook, não tinha ainda o YouTube. Em 93 não tinha internet. Mas a gente tinha uma integração. Como é que era essa integração? A gente alimentava o SIAP, praticamente todo o SIAP, naquela época era mais folha, claro, por meio de transferência de arquivo. E aí a gente construiu solução, tinha os modelos dos layouts lá dos arquivos, a gente gerava o arquivo e mandava, era aquelas fitas assim enormes, que você tinha que despachar para Brasília todo mês, era um estresse porque não podia perder o calendário, mas enfim, a gente tinha uma integração. A gente transferia os dados usando dos nossos sistemas.
Em 2001, 2002, e aí nós começamos a ter o primeiro grande problema, que tem o SIAP-CAD, que foi o módulo para trabalhar o cadastro do SIAP, que era outro sistema que não era o SIAP, é outro sistema, que também nem conversava com o SIAP. E aí a gente perdeu essa questão da integração, essa possibilidade de transferir arquivo, ela foi resumida à transferência do arquivo da ficha financeira. Então, a história, a questão e a discussão e a necessidade de fazer essa integração, ela vem desde essa época. E aí, nesse momento, no início dos anos 2000, aconteceu uma coisa que eu, pelo menos, avalio como cenário de gestão de pessoas um prejuízo muito grande para todas as instituições, porque nós abrimos mão dos nossos sistemas, ou seja, perdemos o nosso legado. Toda instituição tinha o seu sistema, como a gente não conseguia mais fazer a atualização, né, transferir dados do que a gente tinha para o SIAP, então todo mundo acabou deixando o sistema de lado e tendo que usar só o SIAP. E aí eu acho que foi um prejuízo grande. Então, abrimos mão desse legado. Hoje, felizmente, aqui na universidade, a gente conseguiu depois recuperar, com muita luta, com muito esforço, né, por meio do SIG. Tem instituições que hoje permanecem só com SIAP. Né? E aí, como trabalhar o SIAP ao longo dos anos? Claro, naturalmente, a folha ela vai evoluindo, a folha ela deixa de ser uma folha manual informada, hoje ela é uma folha muito mais automatizada, e é o ideal que ela seja. A folha deve ser um produto dos processos de gestão de pessoas, isso é o ideal de uma folha de pagamento. Quanto mais automatizada, mais segura ela é. A questão é que a gente precisa pensar, e ao longo desses anos isso não tem ocorrido, é que na hora que se está desenvolvendo uma nova solução, um novo sistema, tem que pensar em como isso vai conversar com outros sistemas. Como isso que vai chegar lá na ponta? Como é que eu vou integrar? Porque, assim, por mais esforço que o Ministério do Planejamento faça, ele nunca vai conseguir fazer um sistema que atenda a todas as instituições, seja elas universidades ou não. Só plano de carreira no Serviço Público Federal, nós temos 249, não é, Rivaldo? Cada um com suas características, cada um com suas especificidades. As instituições de ensino são autarquias que têm modelo próprio de gestão, né, carreira específica de docente e de técnico. Então, não dá para a gente trabalhar os processos de gestão de pessoas num único sistema, nenhum sistema vai dar conta disso. Então, a gente precisa, de fato, e por tudo que Gibeon já foi dito hoje pela manhã, né, a gente não tem mais condições de ficar trabalhando toda hora, submetendo as equipes de pessoal da área de gestão de pessoas, fazendo retrabalho constantemente. Porque a gente alimenta um sistema, tem que alimentar outro, e outro, e outro, e outro. Então, isso causa, além da desmotivação, de tornar o trabalho cada vez menos interessante, a gente está perdendo aí uma força de trabalho que devia estar atuando e contribuindo diretamente para a área finalística da instituição. E a gente está usando essa força de trabalho, muito qualificada, muitas vezes, aqui como nas universidades, para estar fazendo retrabalho. Então, no mundo atual, isso é uma coisa que a gente precisa avançar. Tecnologias para isso a gente tem. Então, precisamos, aí eu acho que agora falta atitude e decisão, como você colocou na sua apresentação, Vivaldo, eu acho que agora é uma questão de decisão mesmo, de gestão, de entender isso, né, se colocar no lugar das instituições, de olhar esse processo de uma forma mais, né, como um todo, e de pensar como é que eu vou, quando me chama planejamento, na hora que está sendo desenvolvido o SERPRA, desenvolvendo um novo módulo, como é que esse módulo, qual é a solução para que ele possa conversar com qualquer outro sistema das outras instituições que já têm os seus sistemas? E qual é a solução que tem hoje, solução pronta, para a gente conversar com o que a gente já tem? E não fazer mais nada, nenhum novo módulo, que ele não tenha essa condição de integrar e de conversar com os outros sistemas.
E aí, quando a gente fala nisso, porque assim, desenvolver sistema é uma coisa que é muito cara. A gente sabe do investimento que é oneroso não só do ponto de vista financeiro, mas também da questão de tempo, do número de pessoas que envolve. E se a gente não faz isso da melhor forma possível, pensando nesse todo, isso é um investimento que, com pouco tempo, ele não tem um retorno, nem gera a eficiência que deveria gerar. E aí, quando se pensa em sistemas na área de gestão de pessoas, quando a gente pensa em governança, quando a gente pensa em todos os processos da instituição, de gestão, de tomada de decisão, não dá para pensar os sistemas se você não tem um bom sistema de gestão de pessoas conversando com os outros. O sistema de gestão das pessoas é o coração disso aqui. Então, para ter um bom sistema acadêmico, eu preciso ter uma boa base de sistema de gestão de pessoas. Eu preciso que o meu sistema de gestão de pessoas, ele tenha uma base muito consistente, que me dê muita segurança. E assim vale para todos os outros. Para trabalhar o financeiro, todos os outros sistemas, ele depende desse sistema de gestão de pessoas. Então, não ter condições de integrar isso, né, de trazer essas informações da área de gestão de pessoas, de você conseguir conversar com isso e você ter um retrabalho para alimentar todos os outros sistemas, além de ser uma coisa que é muito trabalhosa, o resultado, com certeza, deixa muito a desejar, porque isso gera, com certeza, muita inconsistência dos dados. Então, é por aí. Numa outra coisa que tem que ser pensado Gibeon perguntou, como é que estão os SIGs daqui, né? E ele respondeu muito bem no final. Daqui a 15 anos. Né? E eu pergunto para vocês, como será a organização do processo de trabalho daqui a 15 anos? Isso reflete nos sistemas. Como é que será o controle de frequência daqui a 15 anos? A gente está lançando módulos e todos nós estamos implantando módulos agora. Os processos de trabalho, eles são organizados, eles já começam os modelos diferentes. Eu já tenho um trabalho remoto, teletrabalho, eu posso estar trabalhando no lugar e minha equipe está em outro lugar. Isso já chegou no serviço público também. Como a avaliação de desempenho nesse novo modelo de organização do processo de trabalho? Então, a gente tem que pensar nessas coisas e tem que desenvolver esses sistemas pensando nisso. Então, cada vez mais isso tem que ser aberto. Tem que conversar, porque essas soluções, elas vão ser, cada instituição vai ter o seu modelo. Algumas vão trabalhar pela própria natureza e pela forma de organização. Isso vai chegar mais rápido ou vai implantar, né, mais cedo ou vai demorar, mas, enfim, as coisas elas vão evoluindo. Elas mudam. E isso é uma coisa. Uma outra questão também que a gente tem que levar em consideração é o perfil das pessoas hoje. Né? Então, chega um servidor hoje, chamo dos meninos que chegam aí que já nasce plugado em alguma coisa, e aí você coloca ele para trabalhar com a tela preta do CIAP. Vivaldo já disse. Né? Ou então, ele vai trabalhar refazendo tudo que ele faz hoje no CIAP, refazendo em outros sistemas. E aí a gente vai falar de uma outra coisa, aí vem o próprio Ministério do Planejamento e o TCU e pergunta qual é o nosso modelo de retenção do pessoal. Isso é uma das formas de reter pessoal. Se o trabalho não tem significado para as pessoas que estão chegando hoje, que é diferente da minha geração, então, o conceito de estabilidade, significado de trabalho, autogestão, autonomia para desenvolver suas atividades, é o que as pessoas estão buscando, o que as pessoas esperam encontrar hoje. E aí, o que é que a gente tem? Porque, normalmente, para dar conta de tudo isso, o que é que a gente tem em termos de processos de trabalho? Uma infinidade de sistemas, algumas planilhas, e muitas outras soluções, cada um vai trabalhando as suas soluções, de forma que, no final, você consiga ter esses dados, né, para dar as respostas internas na instituição. Então, realmente, é uma questão
que a gente precisa, e isso tem soluções para isso. Eu acho que já tem algumas coisas que a gente usa, mas no momento que se tem um outro módulo, como, por exemplo, teve um momento da fita espelho, tem o DW, tem o Web Service, tem várias outras ferramentas, tecnologias, mas à medida que você vai surgindo novos módulos, isso vai deixando, né, de atender alguns eventos lá do sistema, algumas funcionalidades. Então, a gente precisa, de fato, de uma solução que resolva isso, né, de fato, de uma vez por todas. Assim, não, eu consigo conversar com o CIAP numa via de mão dupla, para lá e para cá, porque o Web Service também ele disponibiliza, e a gente pode fazer a atualização de alguns dados, como a gente já está fazendo aqui, por exemplo, o cadastro de novos servidores, mas eu não consigo mandar informações, a gente só consegue, eu só consigo mandar as informações para o CIAP, mas a gente ainda não consegue trazer informações do CIAP para atualizar a nossa base de dados. Então, a gente precisa de uma via de mão dupla. Solução para isso já foi validada, já foi testada e já foi homologada pelo Ministério do Planejamento. Então, agora a gente precisa trabalhar como colocar isso para funcionar, né? De atitudes, quais são as decisões aí para que, de fato, isso aconteça. Então, eu acho que... E o grande desafio que se coloca, Vivaldo e todos vocês, é que não dá mais para a gente pensar em soluções, implantar dentro da família CIAP, dentro da família de qualquer sistema que seja, soluções que não pense nessa integração, que ele não permita essa conversa com outros sistemas, porque senão a gente vai estar sempre correndo atrás disso, integração, e isso, gente, aí eu revelo para vocês minha idade, mas já faz 28 anos que eu acompanho isso. Em momentos a gente deixa isso mais um pouco de lado, e depois a gente retoma, e agora é um momento que eu acho que essa questão ela não pode mais ser deixada de lado, ela tem que ser enfrentada e ela precisa ser resolvida. E aí, se não, fora isso, eu não vejo como, e hoje a gente tem que trabalhar, por exemplo, trabalhar dados abertos, trabalhar simplificação de atendimento ao usuário, como tem agora o código do usuário, trabalhar modelo de governança, fantástico, fantástico tudo isso. Integridade, gestão de risco. Agora, como é que a gente vai trabalhar isso se a gente não tiver uma boa base de dados? A gente morre de trabalhar para dar conta disso. Damos conta. Fazemos, mas é um trabalho que não deveria ser esse trabalho, a gente deveria trabalhar tanto para responder essas questões, quando a gente pode ter os sistemas trabalhando a nosso favor e dando essas respostas. E a gente se ocupar daquilo que realmente é a atividade fim da instituição. E aí ganhamos todos nós. Então, para dar conta disso... Tudo isso é lindo, mas assim, imagine você trabalhar dados abertos se minha base de dados está toda fragmentada. Eu tenho um pedacinho em cada lugar. Aí eu coloco lá porque tem um decreto que obriga. Ok, a gente disponibiliza. E aí chove de reclamação. Ou então, o que é que o cidadão e as pessoas que vão consultar aquela base de dados vão gerar dados inconsistentes, vão ter respostas erradas. Que muitas vezes essas respostas erradas prejudica a gente. Prejudica, né, uma imagem do serviço público que já não é tão boa perante a sociedade. E não é culpa nossa. Trabalhamos muito para isso. Então, mas para que isso aconteça, mas é um trabalho muitas vezes assim sobre-humano. Então, precisamos evoluir e tomar decisões e ter de fato, de uma vez, assim, depois de muitos anos, mas eu acho que aí tem muito aprendizado também aí, tem soluções prontas e agora precisamos só implantar. Então, vamos vencer esse desafio e, de fato, poder fazer a gestão como deve ser. Certo? Então, me permito a brincadeira, mas eu estou começando a descobrir por que eu fui convidado para vir aqui nesse evento. Eu já vi, a porta ali no fundo já está até trancada, tem caixa de papel ali, ó, acho que é para não sair. Então, assim,
brincadeiras à parte, né? De novo, Miriam, agradeço vocês pelo convite de estar aqui com vocês no dia de hoje. Eu falei para vocês, alguns minutos atrás, de que a gente vive a máxima da economia em TI. Demandas infinitas, recursos escassos. Então, não se desenvolve nada que não tenha sido solicitado. Regra número 1. Então, nós, analistas de sistemas, nós, gestores de projeto, nós não somos obrigados a adivinhar aquilo que alguém, em algum lugar, necessite. Ponto. Então, tudo que é desenvolvido tem que ter um demandante. Essa é a regra número 1. No mundo das demandas infinitas, você precisa dos gestores de demanda. Quem que é o gestor de demanda hoje? O gestor de demanda é o dono do negócio. Quem que é o dono do negócio num sistema monstro que nem um sistema SIAP? O SIAP tem vários módulos lá dentro. Então, alguém tem que assumir a paternidade da criança. Qual foi o modelo de governança que se implantou dentro dos órgãos que integram a CCCPEC? E aí, o FOGEP foi criado ano passado, né? 2015? Então, o FOGEP foi outra prática bastante interessante, porque ele reúne os interesses das universidades, né, dos institutos. Dentro desses fóruns, a gente tem dado a missão para os respectivos coordenadores de que eles congreguem as necessidades da coletividade e tragam para a gente. Então, dentro dos órgãos que integram o CIPEC, por exemplo, nós criamos uma figura que a gente chamou de subcomissão. Então, você tem várias subcomissões. Você tem subcomissão do requerimento, você tem a subcomissão do banco de talento, você tem a subcomissão do cadastro e assim sucessivamente, que é um conjunto de órgãos eleitos ali geralmente por adesão, né? As pessoas querem participar de um determinado ponto do projeto. Então, por exemplo, no caso do módulo de requerimento, a gente tem um conjunto de órgãos que foram elencados e são esse conjunto de órgãos que definem junto aos demais qual é a maior necessidade e qual é a prioridade que precisa ser implementada. Basicamente, a gente aplica Pareto nos projetos do CIGEP e nos projetos do SIAP. O que é Pareto? 80% das necessidades, se forem comuns a todos, eu atendo. Os outros 20%, cada um cuide dentro da sua particularidade. Em linhas gerais, é assim que a gente faz. Na família CIGEP, é a mesma coisa. Cada módulo desenvolvido, ele tem o condão de não atingir 100% de tudo que os órgãos necessitam, mas 80% do que os órgãos utilizam. E os outros 20%, a ideia é que se criem microserviços. Aí sim, dentro do CIGEP, a gente tem condição de falar em microserviços, porque está numa plataforma atual, sistema todo desenvolvido em Java, banco relacional, etc., em plataforma baixa. E aí sim, você ofertar microserviços para que você tenha um desenvolvimento colaborativo entre os interessados. Ponto. A outra questão é o seguinte, não existe qualquer pretensão, seja no Ministério do Planejamento, seja... Eu não vou falar no âmbito do governo, porque a gente tem uns amigos que são xiitas, tá? Mas assim, da gente criar ilhas de excelência ou ilhas de isolamento. Em momento algum, e aí eu vou falar pelo meu secretário, na figura do meu secretário, Augusto Shiba, ele, desde o momento que ele montou o time para trabalhar naquela secretaria, o objetivo dele sempre foi esse: olhar qual é a necessidade dos órgãos, olhar aquilo que possa melhorar a eficácia e a eficiência nos processos trabalhados por esses órgãos e a gente conduzir projetos nesta direção. Esse tem sido o lema que ele tem batido desde o dia que ele tomou posse naquela cadeira.
Então, assim, é desenvolvermos serviços computacionais, projetos de TI, que possam otimizar a força de trabalho na área de gestão de pessoas. E a outra questão que ele tem, a Miriam certamente se lembra de algumas questões dessas postas no fórum do FORGEP, só na área de gestão de pessoas, no país inteiro, a gente tem cerca de 22 mil pessoas para fazer gestão de pessoas, daquele elefante que a gente viu na apresentação anterior. 22 mil pessoas para trabalhar os processos de gestão de pessoas. Num estado que precisa cada vez mais de recursos para atividades finalísticas, e você com um exército, literalmente um exército, cuidando de uma atividade de meio. Como é que eu resolvo isso? De novo, só tem um jeito de resolver: automatizar procedimento. Aquilo que o servidor estava acostumado a ir não ao PAG. Aí vamos pegar um exemplo bem simples aqui. Emitiu o contra-cheque, porque por questões de custo, num determinado momento o governo falou que não iria mais imprimir contra-cheque e não iria mais mandar esses contra-cheques para casa das pessoas. Vamos economizar com os correios. Então, quando se tomou essa decisão, tá bom, mas o servidor precisa ter acesso à informação. No primeiro momento foi colocado num site de internet, lá no portal do servidor. Num segundo momento nasceu o CIGEP Mobile, né, para que a informação não fosse tirada de vocês. Alguns dos processos que hoje precisam ser endereçados à gestão de pessoas, da mesma forma, a gente quer trazer para o mobile. Por exemplo, questões simples, mas que atolam o pessoal das respectivas UPAGs. Solicitação de férias, marcação de férias, mudança de férias, entrega de documento. Tudo isso a gente quer oferecer a partir de um aplicativo móvel. O módulo de requerimento nasceu na sua primeira versão, para aquele conjunto, eu falo assim, certas coisas, viva a burocracia, né? Eu sou servidor público, trabalho numa empresa pública, já ocupei função no Ministério da Fazenda, e quando eu fui ocupar uma outra função no Ministério do Planejamento, um conjunto de documentos que eu já tinha entregue nos Correios, que eu entreguei no Ministério do Planejamento, no Ministério da Fazenda, tive que entregar também no Ministério do Planejamento. O modo de requerimento nasceu com essa finalidade, ou seja, aquilo que está agregado à ficha do servidor vai continuar e ele não precisa gerar esses documentos de novo. Futuramente a gente quer que qualquer documento que o servidor tenha que mandar para a SOUPAG seja feita mediante upload via uma foto de um celular. Então, assim, módulos do CIGEP Mobile e o CIGEP Gestor estão sendo construídos com esse viés de aquelas solicitações que antes eram endereçadas às UPAGs, elas poderem ser feitas ou pelo gestor, de onde ele estiver, ou pelo servidor, de onde ele estiver. Isso é buscar eficiência do serviço público. A gente entende, quando a gente fala de integração, e aí, esse é o terceiro ponto. Quando a gente fala de integração, a gente está falando de orçamento, a gente está falando de recurso orçamentário para desenvolvimento dos projetos. E aí, nós que somos gestores de TI, ou gestores de projeto, a gente pergunta, bacana, eu sei que você precisa disso, mas eu mando a conta para quem? Quem vai pagar esta conta? Na verdade, eu falo que essa é uma discussão até, entre aspas, meio burra, porque nós estamos falando de recursos da União. E a União é uma só. Ou seja, não interessa se o recurso está no bolso aqui, no cofre da UFRN, se está numa unidade do Ministério da Fazenda, se está numa unidade do Ministério do Planejamento, não interessa. Se está lá dentro do SERPRO, todos são entes federativos, com 100% de participação da União, 100% dependentes do orçamento público, e nós estamos falando simplesmente que o dinheiro simplesmente vai sair de um bolso e cair no outro, mas tudo é governo. Então, o grande problema na discussão é, dentro do modelo federativo que foi criado, esse orçamento ele é partilhado, e quando esse orçamento entra no caixa ou entra na rubrica aqui da Universidade Federal, por exemplo, ela tem as suas necessidades. E aquele conjunto de recursos é endereçado para as necessidades, eu diria, prioritárias, da universidade.
O dinheiro que entra na minha unidade, que é uma unidade que cuida de sistemas de pessoal, não cuido, a secretaria, na verdade, que cuida de tecnologia da informação dentro do governo federal, chama-se CETIC, também dentro de uma estrutura dentro do órgão do Ministério do Planejamento, mas que cuida, eu diria assim, com foco no governo digital e para a governança da estrutura do CISP. O meu departamento cuida das soluções de gestão de pessoas. Então, aquele orçamento que eu consigo trazer para o meu time é para desenvolver determinados projetos que estão dentro da minha prioridade, ou que foram postos dentro da minha prioridade. Muito bem, por isso que eu falei, a gente não desenvolve nada se não foi pedido, a gente não desenvolve nada que não foi priorizado, se não tiver um dono de demanda, e a gente não desenvolve nada se não tiver um recurso carimbado em algum lugar, seja comigo ou seja com alguém. Para mim carimbar um recurso desse, aí a gente faz a pergunta, quem vai pagar a conta? Algumas coisas já estão até prontas. Por exemplo, falei aqui que uma das coisas que a gente desenvolveu, até por solicitação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e que não é para uma necessidade específica, para uma necessidade coletiva, foi a API de afastamento. A API de afastamento, em sentido amplo, férias, atraso, licença médica, licença capacitação, qualquer coisa. A API ela serve para esses diversos eventos. Ela está pronta. Precisamos colocá-la em produção. A discussão que está na mesa. Quem vai pagar a conta? Aí não do desenvolvimento, que essa nós já pagamos. Mas não do desenvolvimento. Quem vai pagar a conta da produção? O SERPRO tem que instalar uma infraestrutura para que esse serviço possa ser consumido. E ser consumido por sistemas. Aí eu não estou falando de um usuário que entra ali vez ou outra, eventualmente concorrente, como é outra meia dúzia, busca um registro num sistema e traz para o seu ambiente. Eu estou falando de um conjunto de infraestrutura que vai ser responsável para disponibilizar para sistemas que vão estar espalhados nos diversos órgãos, nas diversas universidades, etc., que vão estar consumindo isso a todo instante. Não no processamento batch, mas no processamento online, que eu tenho que garantir disponibilidade desse tipo de serviço. Então, o SERPRO precisa manter uma infraestrutura para essa. No modelo de custo dele, e aí sem querer falar pela presidente do SERPRO, mas o modelo de custo prevê que isso tem que estar empatado, no mínimo tem que estar no 0 a 0. É uma empresa dependente também, mas que o resultado não pode ficar no negativo. SERPRO, aí, não posso prestar um serviço de forma graciosa. Cobro de quem a conta? Então, a questão que está na mesa, até sugeri para a Miriam colocar isso como uma pauta do FORGEP, para a gente levar isso, sim, para uma discussão mais estratégica no âmbito do Ministério do Planejamento, de quem vai pagar a conta. Olha, eu vou disponibilizar no Ministério do Planejamento, olha, se o secretário topar, essa conta é minha, vou tirar aqui, algumas coisas deixam de ser produzidas para mim produzir isso. Por exemplo, o sistema de frequência TCU. Alguns pontos da CGU e do Ministério Público estão com a faca no pescoço de alguns reitores aí para que o sistema de frequência ele seja implantado. Nós vamos ofertar o sistema de frequência está pronto, está testado, estamos aguardando só a secretaria emitir a norma, né, que vai regular o assunto, mas o sistema está pronto e eu vou assumir esse custo é meu. Então, ninguém vai ter que manter sistema de frequência, ninguém vai ter que comprar, ninguém vai ter que contratar. Quem contratou, continua com o seu, não precisa desativar, mas eu estou falando para quem não tem, para quem não desenvolveu, para quem precisa, quem está com a faca do controle na garganta, eu vou pagar. Eu, Ministério do Planejamento, nós vamos pagar por essa conta. Exemplo da folha de pagamento, cujo nós não fazemos rateio da produção do CIAP, nem do CIGEP, nós também não faremos rateio do módulo de frequência. Mas assim, Miriam, em linhas gerais, uma demanda que tenha um dono, uma demanda que tenha recurso, para mim desenvolvê-la ou para mim mantê-la, principalmente produzi-la, né? Terceiro, uma demanda que atenda à coletividade, não seja uma demanda particular.
e uma demanda posta. A gente tem todo o interesse de trabalhar nessa pauta conjunta com vocês. Basta que essa demanda seja devidamente endereçada. Como eu falei, não temos a pretensão de criar ilhas de tecnologia em lugar nenhum. A migração do CIAP para o CIGEP, ele cria a oportunidade tecnológica mais fácil da gente ofertar microserviços. Eu quero um microserviço. Vamos dar um exemplo aqui. Eu quero um microserviço lá para validar o CPF. Na verdade, não sou eu que valido, é a Receita Federal. Então, ela tem uma API que você chama, esse CPF é válido? É. Esse CPF é desse nome aqui? É. Ela te responde sim ou não. Pronto. Então, nós temos condições de oferecer serviço dessa natureza. Você marcou umas férias. Tá bom. Você marcou no seu sistema, você faz a gestão no seu sistema, mas quem vai processar isso na folha de pagamento é o CIAP, essa informação precisa chegar lá. Essa API está pronta. O que está na mesa agora é quem vai pagar pelo consumo disso. Ponto. Em linhas gerais, gente, é isso. Antes que alguém faça uma pergunta aqui, eu vou dar um exemplo para vocês que envolve a CGU. O doutor Marcelo aqui, talvez ele nem saiba disso ainda, mas nós lançamos um módulo no CIGEP. Quem é professor, quem tem o CIGEP Mobile instalado aí, quem recebe pagamento pelo CIAP, tem observado que algumas mensagens têm chegado no aplicativo. Já perceberam isso? A gente chama aquilo de central de mensagens. Então, a central de mensagem é um recurso que a gente criou. Essa central, hoje, ela fica na gestão de pessoas, nas UPAGs e nos órgãos de comunicação. Nós estamos abrindo, por solicitação da própria CGU, uma autorização para o uso da central para fazer notificação do servidor. Isso não é notícia boa, não, isso é notícia ruim. Notícia ruim para quem está envolvido em confusão. Por quê? O pleito da CGU era o seguinte: eu tenho dificuldade de localizar um servidor que está respondendo a um processo administrativo, porque a lotação dele não corresponde à que está no CIAP. Então, ele vai lá no CIAP, consulta, o Vivaldi está aqui no Ministério da Fazenda, saiu de lá já tem 5 anos, aí manda a notificação para lá, recebe de volta, porque o servidor não está lá mais. Não existe, eu acho isso bastante estranho, porque do mundo que eu venho, essas coisas são muito bem organizadas. Então, não existe, do mundo que eu venho, eu falo dos Correios, né? Porque lá a gente já resolveu essas questões há muitos anos. Mas, assim, não existe uma movimentação numa empresa daquele tamanho sem que seja por uma portaria emitida, a frequência, né, na gestão do órgão. Eu falo assim, que alguns módulos vão forçar essas atualizações, que é o módulo de frequência, que o gestor vai ser obrigado a homologar a frequência do servidor todo mês, uma vez implantado, e o outro é o módulo gestor, que a gente vai entregar para vocês em setembro. Ele vai obrigar o gestor a atualizar a sua equipe, porque na hora que ele bater o olho e ver que tem gente ali que ele nunca viu, ele vai correr lá na Miriam e pedir para que o cadastro seja atualizado. Então, esse módulo de mensageria a gente está entregando para a CGU, para que a CGU ela possa fazer intimações também de servidores via central de mensageria. Por quê? Eu sei se você leu a mensagem e a hora que você abriu, e a hora que você foi notificado. Então, o sistema mantém esse log hoje. Então, se você está aqui com o CIGEP Mobile aberto, a menos que você não tenha ele instalado no seu celular, você recebeu a notificação, eu sei que a notificação foi entregue para você, você clicou, eu sei que você clicou e que você leu, eu estou mandando essa confirmação lá para o sistema dele, ou para a sua equipe de apuração sua equipe de controle que faz apuração de responsabilidade. Então, isso está sendo desenvolvido, promessa lá para a equipe da CGU que a gente entregue isso também em novembro. Aí, dei esse exemplo porque não é um bom exemplo, estou falando aqui do ponto de vista, no olhar do servidor, mas assim, que não agrega valor para o servidor, mas que agrega valor para uma unidade de controle do governo. E só foi desenvolvido, só está sendo implementado porque foi solicitado, porque alguém manifestou interesse, e serve para em sentido amplo, ela serve para toda a organização. Então, aquilo que é comum a todos,
todo mundo usa, e que precisa ser desenvolvido, eu vou falar assim, o caminho feliz é entregar isso para o reitor e pedir para que essa necessidade seja pautada como uma necessidade no FORGEP. E aí, dentro do FORGEP, é uma reunião que a gente faz. Está sendo bimestral, Miriam? É uma reunião bimestral que é feita no Ministério do Planejamento. E aí, a equipe de reitores ou pró-reitores que compõem essa comissão do FORGEP define a prioridade e a gente implementa. E, se for o caso, a gente discute quem paga a conta naquele fórum ali mesmo. Essa, eu falo assim, que é o caminho feliz, tá? Pronto, agradecer, tá, Vivaldo, pela sua fala e disposição, tá, para que a gente avance nessa questão. E aproveitando que você veio aqui, né, e atendeu ao nosso convite tão gentilmente e se colocou à disposição, né, oferecendo esse caminho, tá, eu já queria informar que já está passando um baixo-assinado aí com todos, para que você já saia daqui com, de fato, essa demanda oficializada, tá? Você não vai sair daquela porta ali. Mas eu acho que é uma boa discussão, tá? A gente está, assim, acho que todos estão à disposição para a gente, de fato, iniciar essa discussão. É uma demanda que todas as instituições têm, não só as instituições que usam os SIGs, né, o FRN, mas instituições que têm outros sistemas, elas também precisam dessa integração. E eu acho que é uma demanda geral, a gente precisa entender e saber quanto é esse custo, porque eu tenho plena convicção de que hoje o custo do retrabalho é muito maior do que qualquer custo que venha a ser colocado aí para essa integração no dia a dia, né? Então, só para vocês terem uma noção, né, eu pontuei aqui alguns pontos de outra apresentação, mas só para alinhar aqui. Isso é um estudo que foi feito pelo FORGEP, tá, em 2000 não me recordo, acho que foi 2015, exatamente, em junho de 2015, que fez uma estimativa de qual era o custo do retrabalho nas instituições federais de ensino superior pelo retrabalho apenas na área de pessoas, né, de pessoal, esse custo de ter que cadastrar informações em 2 sistemas. Tá? E chegou-se à conclusão que hoje a gente tem mais de 800 servidores, tá, contando todas as IFES, as universidades e os institutos federais, tá? São 800 pessoas que o dia a dia delas, né, elas estão lotadas naquela instituição apenas para realizar retrabalho. Tá? Então, essa é uma conta que precisa ser, de fato, levada em consideração para a gente ver e olhar de uma maneira aí mais direta e realmente objetiva do governo não é a gente aqui, apenas o UFRN, mas todo o governo está tendo um desperdício aí de 800 pessoas, né, todo mês, que poderiam estar fazendo outras coisas e estão fazendo retrabalho. Então, essa é das informações que a gente tem, tá? E aí, aproveitando isso, eu já queria também, né, propor que, de fato, né, Miriam, aí, que faz parte do FORGEP, que leve, né, reforça esse pedido. A gente, né, vocês aqui também, né, CGTIC, Andifes e o próprio FORPLAD, a gente precisa articular para que isso seja realmente identificado como uma demanda prioritária, uma demanda de todos, né, e a gente vai realmente avançar quando a gente tiver essas integrações. E aí, Miriam comentou aí, né, que já está há 28 anos, né, você terminou apontando um pouco aí do tempo que você vem nessa luta, né, 28 anos esperando, aguardando, né, e de certa forma interagindo para que essas integrações aconteçam, né, de uma forma ou de outra, seja na época da fita lá ou nos momentos posteriores da internet, né. Eu estou há 3 anos na Superintendência de Informática como diretor de sistemas e eu já não aguento mais, né, escutar essa história de que a gente não consegue integrar, de que a gente não consegue avançar nisso e que a gente precisa continuar acomodado em ter pessoas, ter essa quantidade de pessoas e ter os sistemas, né, tendo funcionalidades que, por mais que as informações estejam aqui na universidade ou estejam nas outras instituições, elas precisam de novo serem cadastradas em outros sistemas, ou da mesma forma, quando elas já estão no sistema do governo, né, no sistema estruturais, elas precisam ser de novo cadastradas na UFRN. Então,
Nesse ano, a gente começou um projeto aqui experimental, muito naquela linha do que eu tinha falado de manhã, né? São projetos de pesquisa e inovação que a gente pode, né, qual é a diferença assim, de um projeto de desenvolvimento, quando a gente faz realmente um planejamento, um cronograma, com um projeto de pesquisa e desenvolvimento? A grande diferença é que pesquisa e desenvolvimento pode não dar em nada. Tá? A gente pode chegar lá na frente e descobrir simplesmente que não é possível de forma alguma avançar naquela direção. Mas a gente está no meio de um processo, tá, na tentativa de buscar meios alternativos de fazer integração com esses sistemas, independente das ações, né, do Ministério do Planejamento e do SERPRO. Então, esse projeto a gente começou, tem aproximadamente 3 meses. Tá? Um deles, vou comentar aqui, deixa eu passar mais rápido. Pronto, ele foi dominado Arcanjo, né? Arcanjo foi um nome bem, que a gente encontrou assim, que foi um nome muito adequado para a situação, né? Assim, não sei quem é muito religioso católico aqui, mas o arcanjo é uma categoria de anjo que leva as mensagens das pessoas comuns aos deuses, né? Então a gente, de certa forma, entendeu, né, que o papel dessa infraestrutura, dessa solução, seria essa, né? Levar dados dos sistemas comuns para os sistemas estruturantes, que hoje a gente não consegue ter uma boa comunicação com eles. Tá? Então, como é que é essa infraestrutura e como é que é essa ideia? A gente está avaliando diversos mecanismos, mas o objetivo principal dele é fazer essa integração, né? Sistemas SIGs com os sistemas estruturantes. Como é que essa infraestrutura está sendo proposta? Tá? Pronto, a infraestrutura ela é um barramento intermediário, tá, que ela vai funcionar da seguinte maneira, né? Você vai ter sistemas aqui, né, como CIPAC, SIG-RH, que eles vão se comunicar com a infraestrutura intermediária, tá? E essa infraestrutura intermediária é que vai se preocupar em ir nos sistemas estruturantes e trazer as informações. Ou também jogar, né, na via de mão dupla. Agora, qual é a tecnologia, qual é a forma? Isso vai depender de cada sistema, vai depender de cada tecnologia que tiver no momento. Tá? Hoje a gente já identificou, tá? Já fez estudos, que existem alguns web services, como a Miriam comentou, né? A gente já utiliza o serviço de cadastro lá, é uma das APIs, o afastamento está em desenvolvimento, está em testes, né? A gente até participou do projeto durante uma boa parte para homologação, mas tem outros. E aqui a gente está falando apenas, né, terminou que o foco ficou muito na gestão de pessoas, mas a gente tem sistemas estruturantes também na área de orçamento, né, tem outros de CDP, de áreas de passagem, tem vários sistemas. Né, então a gente precisa buscar meios alternativos de integrar com todos esses. A gente está explorando individualmente cada um e vendo possibilidades, seja direta, seja indireta, através de um sistema que já se integra de alguma forma. Então a gente está explorando, e eu até faço o convite a outras pessoas também para colaborar, para ajudar, para ver alternativas. A gente já encontrou alguns dados abertos que a gente também pode utilizar, então a gente está num processo de tentativa por todos os lados. Tá? Então essa infraestrutura, o objetivo dela é esse, é fornecer um conjunto de serviços padronizados aqui, né, para o CIPAC, para o SIG-RH ou para outros sistemas, e nesse lado aqui a gente vai poder se integrar via diversas tecnologias, né, dependendo do que o sistema estruturante oferecer, seja HTTP, seja RESTful, seja SOAP, né, ou seja até, né, comunicação telnet via terminal, seja o que for, a gente está explorando e tentando. Tá? E a gente já conseguiu uns avanços significativos nisso. Tá? Nos últimos meses aqui a gente conseguiu o quê? Conseguiu no sistema de compras, né, fazer a importação de IRP, né, e participantes externos, no Comprasnet, né, isso foi concluído. A parte de contratos no SICOM a gente também conseguiu, tá, foi concluído. E está em implantação, está em desenvolvimento aqui, testes, tá? A importação de proposta também no Comprasnet. Então essa foi foi um primeiro progresso que a gente conseguiu. E o outro foi na área de pessoas. Aqui é Trabalhos Futuros. Pronto. No CIAP-NET aqui a gente também fez um avanço, né, que um principal desafio técnico que a gente tinha era como fazer a integração quando o sistema precisa fazer a autenticação através do token.
né? Então, esse era um dos desafios de a gente conseguir automatizar, e eu tive uma notícia há uns 15 dias atrás que a gente conseguiu avançar nesse processo. Tá? A gente está usando alguns mecanismos, né, de automação de browser, está tentando de todas as maneiras. E a gente conseguiu um avanço. Então, a gente acredita, a gente já conseguiu entrar no CIAPnet usando o token de um usuário que esteja usando o sistema no momento, e agora a gente vai explorar, tá, os determinados campos, as determinadas informações, para ver se a gente consegue avançar um pouco mais. Então, aqui era só para mostrar que a gente vai tentar, tá, o Arcanjo tem essa proposta da gente tentar meios alternativos, seja da forma como for, tá, da gente conseguir algumas dessas integrações. A gente vai conseguir todas? Provavelmente não, mas a gente vai conseguir algumas. A gente já está observando aí que a gente está obtendo sucesso em algumas delas. Quando as APIs vierem, aí, excelente, a gente tem um meio oficial, padrão de fazer acesso a esses sistemas, e os sistemas, né, que eu acabei de mostrar aqui, né, os nossos sistemas CIPAC, SIG-RH, eles não vão mudar nada, porque quem vai precisar mudar é essa infraestrutura intermediária aqui, que vai ter que mudar a tecnologia de como integrar, tá certo? Então, essa é a ideia, tá, geral, que a gente está explorando, e a gente convida aí outros a participarem também, né? A gente já viu algumas possibilidades também na área de orçamento, de compras aqui, né, que está colocado, e a gente está num processo de experimentação, tá? Isso não é um projeto, como eu falei, não é um produto, não é um projeto oficial, não é uma pesquisa que está sendo realizada, uma experimentação, mas que certamente, quando a gente conseguir avançar nisso, vai estar disponibilizada para todo mundo, tá? Sem nenhuma dificuldade, porque a gente quer realmente avançar nesse ponto, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar, e agradecer a todos aí pela participação. Eu vou abrir agora um pouquinho para algumas perguntas, se vocês quiserem aproveitar aí para questionar ou para, né, fazer alguma colocação sobre esse assunto, ok? Complementar, deixar claro na minha fala, esses encaminhamentos, essa demanda de integração, né, a gente já foi uma demanda encaminhada por meio do FORGEP, e, assim, para registrar, a equipe lá do Ministério do Planejamento, Vivaldi, na época o Fernando, toda a equipe tem recebido e tem tratado as questões. A gente tem soluções técnicas, né, inclusive validadas para isso, mas a gente esbarra na questão do quem vai pagar a conta, que também essa conta não foi ainda apresentada para a gente. Então, é o próximo passo, essa questão. Então, a demanda está posta, e agora a questão é quem paga a conta. Então, vamos descobrir aí quem paga essa conta. Boa tarde, meu nome é Cláudio Lobato, eu sou de uma associada da AVMB. A gente está falando em inovação, nós temos já, conforme consta no portal dos serviços do Ministério Público, 1.685 serviços. Para entrar neles, existe um serviço fundamental, que é o login único, mas que o SUGEP não está. Não está colocado. Então, uma pergunta. E não vi na apresentação alguma coisa de interação, certo? Eu acho que isso é um pensamento fundamental, porque quando a gente for entrar no sistema, eu teria que fazer 1.685 logins diferentes, com senhas também diferentes. Impossível a utilização, né? Então, existe já um sistema. Assim também, e agora uma pergunta para o Gedeão, e o pensamento, e o nosso SIG? Já foi pensado nisso?
em aproveitar esse login único para promover também esses serviços? Bom, essa é uma discussão que internamente, no próprio Ministério do Planejamento, a gente tem ela, eu diria, diuturnamente, porque nós estamos falando, aí, se a gente pegar 3 grandes entes aqui, se a gente pegar a Receita Federal, se a gente pegar INSS, e se a gente pegar o próprio planejamento enquanto fornecedor de soluções, né, para os servidores em geral, INSS para a sociedade, o cidadão BR, que ele usa como autenticação. Lá na Fazenda ele usa um outro método de autenticação. Então, internamente, há um tempo atrás, foi-se convencionado o seguinte, tinha uma equipe que estudava isso e falava assim, olha, para serviços focados para servidor público, o autenticador vai ser o SIGAC. O SIGAC é o sistema que você autentica para ter acesso ao CIGEP. Foi uma decisão que se tomou naquele momento. Aí mudaram-se alguns gestores, e aí, solução descambaram para tudo quanto foi lado. E eu falo que esse é um dos problemas que a gente precisa resolver em governo. A gente precisa combater a falta de continuidade das coisas. Falta de continuidade de projeto, falta de continuidade de programas, falta de continuidade de obras, falta de continuidade de tudo, de gestão. Porque o bonito que ocupa a cadeira da vez quer fazer um negócio diferente, porque ele acha que é aquilo que vai deixar a marca dele ali. E não é. Talvez a única marca que ele deixa seja do incompetente que destruiu algo que estava funcionando e foi lá e destruiu. Então, como a gente não teve controle sobre essas coisas e diversas soluções de autenticação nasceram, a discussão que se tem hoje é o seguinte, vamos federalizar isto. Federalizar como? Aí é uma missão que está dada para o SERPRO e para a DataPrev, onde nós vamos pegar todos esses sistemas. Se você já é autenticado num sistema meu INSS como cidadão, e se você é instituidor de pensão e precisa acessar o seu contra-cheque, por exemplo, num CIGEP Mobile que hoje não está disponível para os pensionistas, né? Você usa a mesma autorização que você tem lá, porque você só quer consultar, você não vai gerar transação nenhuma. Se você é servidor público, autenticado no CIGEP, e você quer acessar o meu INSS agora, você não precisaria criar uma conta no Cidadão BR para se autenticar por lá. A sua autenticação do SIGAC já serviria também para você ter acesso lá. Então, nós não estamos falando, porque se nós falássemos em vamos mudar as soluções da autenticação dos diversos sistemas, estamos falando de soluções de alto custo aqui. Então, talvez a solução mais barata seja federalizar isso. E a federalização para fins de consulta, para fins de consumo de informação, não vou falar que é algo trivial, mas é algo bem mais simples de ser implementado. E provavelmente essa seja a solução que deva estar implementada a partir do próximo ano. E aí a gente ameniza essas questões. Se eu já tenho... E aí o usuário vai ganhar uma espécie de selinho, por exemplo. Se ele tem um selo do SIGAC, dentro do SIGAC ele tem permissões de transacionar dentro do CIGEP ou dentro do SIAP, porque ele às vezes é um operador do RH. Esse sim, com aquele selo, ele vai poder fazer a transação. Mas lá no INSS ele só vai consumir a informação. Beleza, lá ele só tem acesso de consulta para determinados serviços que o INSS disponibilizar como público, dentro daquela federalização. Então, assim, essa pauta existe sim, essa pauta está sendo tratada, e no próximo ano a gente acredita que a gente deva ter uma solução para isso. Tá? Estou falando de sistemas do governo federal. Pronto, respondendo aqui a questão sobre o uso do serviço, principalmente de autenticação, eu acho que o Vivaldi também, de certa forma, esclareceu uma questão, que é a seguinte, né, no CIGEP, né, a gente utiliza o CIGEP como servidor normalmente para acessar nossas informações, mas o foco aqui do projeto da automação é
em diminuir o retrabalho do RH, que são o cadastro que eles precisam fazer, são aqueles 800 servidores ali que eu comentei, que eles é que precisam deixar de fazer retrabalho. Então, nesse primeiro momento, tá, a gente está focando em quê? Em conseguir automatizar essas operações que o setor de RH hoje tem retrabalho. Tá? Que é envio de férias e outras informações de afastamento que elas precisam fazer. Então, o foco tem sido nisso e por isso que a gente, no primeiro momento, está se concentrando ali no CIAP-NET, porque é através dele que eles fazem essas operações. Agora, como eu falei, esse é um projeto embrionário, experimental, que a gente começou há pouco tempo. Isso pode ser ampliado? Pode. Né? A gente vai precisar dar passos, né, e ver os resultados. Se a gente conseguir progresso, a gente pode ter um mundo para explorar. Tá? Mas o foco agora, nesse momento, na área de RH, foi automatizar o processo do pessoal de gestão de pessoas. Essa semana, só para complementar o que o Gibeon falou, ontem, né, um pouco antes de embarcar para cá, eu recebi o pessoal da Valec, o pessoal de tecnologia da Valec, eles compraram SAP, quem não conhece SAP, software de RP famosíssimo, né, alemão, se especializou, que eu falo assim, os softwares de RPs, eles implementam aquilo que se chama de melhores práticas de mercado, tanto para gestão quanto para negócio, etc. E aí, quando chega na parte de pessoal, tem todas aquelas burocracias definidas pela legislação nacional. Então, geralmente, essas soluções elas acabam tendo toda uma parte de gestão focada mais em desempenho, acompanhamento das pessoas ali, automação dos fluxos de trabalho, etc. Mas chega na folha de pagamento, ou fazem uma integração com uma solução nacional e ofertam ela junto do pacote. Então, por exemplo, quando nós implementamos um RP nos Correios, foi a Oracle que ganhou e a Oracle se consorciou com uma empresa nacional chamada GLR Informática e a GLR implantou um software chamado Pópolis lá dentro. Então, toda a parte de processamento de folha e gestão de RH é feito no Pópolis, que geram interface com os demais módulos do RP. E aí o pessoal da Valec ontem e o pessoal da Embrapa, no mês passado, também nos procuraram. E qual era o objetivo? Olha, eu preciso que vocês desenvolvam do lado de cá um mecanismo para mim atualizar o cadastro. Olha, eu preciso atualizar aqui informações do cadastro do servidor, né? Porque toda a atividade, no caso da Valec, eles levaram esse número aqui, no caso da Valec, eles me falaram que eram 20 pessoas que eles tinham, eles têm 1.100 ou 1.200 servidores, desses 1.200, tem 20 pessoas lá que são capacitadas ou treinadas lá para operacionalizar o CIAP. E que o retrabalho dessas pessoas hoje era justamente nessa parte de cadastro, porque a informação hoje estaria atualizada dentro do SAP, só que o SAP não conseguia sensibilizar a atualização do CIAP do lado de lá. Então, ele gerava um espelho, né? A Miriam até fica traumatizada quando a gente fala da fita espelho, mas gera um espelho do cadastro, e esse conjunto de 20 pessoas vai lá no CIAP e atualiza as informações. Achei a pauta deles plenamente viável de ser implementada. Nós vamos implementar isto, já decidimos, né? Tanto por necessidade da Embrapa quanto por necessidade da Valec. E aí, como eu falei, é uma necessidade que está posta não só por duas empresas públicas, mas está posta pelas universidades federais, está posta pelos institutos. Nós vamos desenvolver e nós vamos ofertar. Aí, mais uma vez, na hora que isso estiver pronto, viu, Miriam? E a previsão que a gente esteja com essas coisas prontas na loja do SERPRO lá, esse é um serviço que vai estar na loja do SERPRO, o SERPRO vai querer bilhetar isso, tá bom, mas quem vai bancar a infraestrutura para ficar atualizando esse negócio? Porque uma coisa é você ter 20 camaradinha lá, eventualmente atualizando isso, que não gera consumo de rede, não gera consumo de processamento, porque são usuários, nem sempre o que eles estão fazendo está concorrendo entre si. E outra coisa é eu ter sistemas mandando rajadas de atualizações simultâneas em vários locais do país. Quem vai manter essa estrutura? Como que eu vou monitorar isso? Porque eu vou ter que trazer isso para o monitoramento. Esse é um serviço que eu vou passar a monitorar e vou ter que garantir disponibilidade dele. Porque uma vez implementado,
eu não posso deixar de operar. Então a gente vai falar, tá bom, eu desenvolvi, mas agora, antes, nada mais não é porque a gente quer transformar aquilo num centro de receita, não. A gente quer transformar aquilo num centro que possa bancar aqueles custos de produção que estão sendo alavancados. É simplesmente por isso. Então, como eu falei para vocês, alguns custos desses a gente está assumindo, por decisão discricionária dos gestores que estão de plantão hoje, mas que, uma vez disponíveis esses serviços, eventualmente, sim, tanto as universidades, os institutos ou as empresas podem ter que pagar para consumir esse serviço. E aí o que entra para a mesa do administrador de plantão é o seguinte, é mais barato eu manter 800 empregados aqui, aí vou pegar um exemplo que o Gibeon estava simulando ali da loja do Serpro, ali, né, de serviços do Serpro, que ele cobra 70 centavos por transação financeira que você manda lá para o CIAF. 70 centavos. Ou seja, cada registro que entrar no CIAF é 70 centavos, cada consulta que você fizer é 70 centavos, que o sistema mandar. Então, assim, é mais barato eu manter 800, fazendo um retrabalho, ou é mais barato eu pagar 70 centavos por transações dentro de uma faixa específica de consumo? Aí nós estamos falando, é um consumo parecido com água, com energia elétrica, com TV a cabo e etc. Nós vamos ter consumo de dados também. Porque vão ter um custo instalado e alguém precisa bancar o custo instalado. Em que pese a empresa que presta esse serviço ser uma empresa também, uma empresa da União, mas uma empresa que não pode trabalhar no vermelho. Ela tem que equilibrar os seus custos. E custo você só equilibra de um jeito. Você instala de um lado e você compensa do outro. E a compensação, infelizmente, ela é financeira. Oi, boa tarde. Meu nome é Gleidson, sou da empresa SIG e uma das empresas aqui credenciadas do SIG. E eu queria, o senhor falou da questão da demanda, né, que precisa da demanda e precisa do orçamento. E eu queria contar uma história. Eu participei da criação, coordenei a criação do sistema SIG de 2004 até 2012. E esse assunto de integração, ele é muito antigo. Então, em 2008, no Ministério do Planejamento, se colocou isso. Olha, não tem a demanda. Então, foi criado, naquela época, um documento, mais de 35 páginas, com todas as interfaces. Olha, o que é que precisamos aqui do SCDP? Precisamos desse dado, o input é isso, a saída é essa. O que é que precisamos do CIAF? O que é que precisamos? Então, estava posto, na realidade, as interfaces, estava posta a demanda, estava estruturado. E aí se estabeleceu uma prioridade. Qual era a prioridade naquele momento? Era o SCDP. Então disse, olha, vamos trabalhar o SCDP. Aí entrou no segundo problema que o senhor falou, orçamento. Chega no SERPRO, diz o SERPRO não tem como tocar a integração entre o CIPAC e o SCDP. Então qual é a saída? Não, vamos pegar o código do SCDP e vamos desenvolver. Então pegamos o código do SCDP, que era um código em ASP, SQL Server, arquitetura um pouco antiga. Desenvolvemos toda a integração CIPAC e SCDP, foi validado, funcionou, que era uma beleza. Então, foi resolvido o problema demanda, foi resolvido o problema custo, porque na época a universidade assumiu. E aí, quando estava para funcionar, quando foi para entregar, aí vieram com o terceiro problema. O SERPRO disse, eu não tenho agora ninguém para botar no ar. Então, isso depois desse esforço todo, né, se tentou resolver o problema de todas as formas. Mas mesmo assim, claro que isso é muito antigo, não lhe diz respeito, mas a minha pergunta é o seguinte, como se coloca realmente esse assunto como prioridade? Porque em toda instituição que a gente chega, é realmente uma choradeira, digamos assim, de fato, é insano assim você olhar que as pessoas estão lá fazendo esse retrabalho diário, com tanto de tecnologia que a gente tem, mas o que eu vejo é que além do aspecto demanda, orçamento, que de fato é verdade, acho que falta o aspecto prioridade. Né? Então, o que precisa fazer para que isso vire prioridade, na sua opinião? Responsabilidade. Não tem outra palavra. Isso é responsabilidade que eu falo. Órgãos de controle existem para olhar essas coisas. Assim, nós estamos falando de recursos que estão sendo empregados, estão sendo gastos, estão sendo desperdiçados. Isso cabe responsabilização. No geral é isso. No caso específico que você está citando como exemplo, eu diria o seguinte,
talvez, vou chutar aqui porque faz tempo, não era da minha época, os sistemas citados também não estão lá, estão em outra secretaria. Mas assim, talvez a solução que foi dada à época, ela foi dada para o lado errado. Por quê? Tinha recurso? Tinha recurso. Chamasse o SERPRO para a mesa e falasse assim, é você que vai produzir isso, é você que vai produzir isso. Aí o que eu falo, o problema não é a gente desenvolver, é a gente manter, monitorar e garantir disponibilidade. Então, a partir do momento que você internalizou isso no SERPRO, ou na DataPrev, ou até mesmo numa empresa privada, disponibilidade, backup, né? Monitoramento, isso é daquele ente que está hospedando aquela solução, ele que tem que manter aquilo. Então, eu falo que às vezes o problema não é desenvolver, o problema é manter, operar e garantir disponibilidade. Talvez o recurso que tenha sido empregado pela universidade de um lado, replicando parte de um sistema de um lado, talvez fosse melhor contratar aquele cara lá, talvez pagar até um pouco mais caro, para que ele desenvolvesse e ele colocasse em produção, que aí o problema era todo dele e não tínhamos essa discussão. Então, hoje, quando a gente... Por exemplo, o Banco de Talentos que a gente lançou semana passada, não sei se eu mencionei, foi uma parceria com o CNPq. Tudo foi feito dentro do CNPq. O Banco de Talento é CNPq, a base é do CNPq, e a gente criou a casca, o requerimento da casca. Então, o CNPq desenvolveu, o Banco de Talento ele entrou, ele é considerado na família CIGEP hoje, ele está plugado na família CIGEP, mas não foi o SERPRO que desenvolveu, não foi DataPrev que desenvolveu. O planejamento ele é o gestor funcional, responsável por aquilo, mas quem mantém é a equipe do CNPq com a infraestrutura dele. Então, hoje eu cobro SLA do CNPq. E como que isso foi resolvido para não ter um problema dessa natureza que você citou? Acordo de cooperação com compromissos, estipulando deveres e obrigações de um lado e do outro. Então, se amanhã ou depois alguém for questionar o CNPq, você desenvolveu isso para quê? Com base em quê? Tem um contrato aqui, que definiu deveres e obrigações e quem vai ser responsabilizado pelo quê. Então, foi-se desenvolvido um contrato, um acordo de cooperação, com um plano de trabalho específico, definindo quem faria o quê. Então, assim, em que pese a gente está falando de entes federativos, mas, infelizmente, pela mudança contínua de pessoas de um governo para o outro, até mesmo dentro do mesmo governo, a gente tem que fazer essas coisas e assinar papel passado. Eu falo assim, trato no fio do bigode não funciona dentro da administração pública. A gente tem que lavrar um instrumento, mesmo que seja num acordo de cooperação, para garantir que essas coisas tenham continuidade. Pronto. Pessoal, nós vamos ter que encerrar agora, porque vai ser usado para outro evento aqui, o auditório. E se alguém tiver outra pergunta, a gente pode ainda ficar um tempo ali para conversar. Mas amanhã o evento começa, né, 8h30, tá? E vai ser no IMD, tá certo? Que é o Instituto Metrópole Digital, fica em outro prédio aqui, tá? Depois, se alguém tiver alguma dúvida, também pode procurar a mim ou Clarice ou alguém aqui da Sinf, que a gente pode ajudar a explicar onde será, tá bom? Então, até amanhã, tá? E boa noite aí para todos.